Allan Kardec era um professor lyonês, né? Ele era um estudioso da astrologia, né? E era um professor formado na escola de Pestalozzi. Então ele era professor para jovens e também para crianças. E ele se interessou pelos fenômenos que ocorriam na Europa naquela época, que eram o das mesas girantes. Kardec foi aquele espírito, um espírito missionário para nós espíritas, né, que recebeu do plano espiritual através do processo, principalmente no início rudimentar, que eram de batidas, né, e posteriormente através da mediunidade, recebeu todo esse compêndio que formam as 5 obras, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, que falam fundamentalmente da vida dos espíritos, falam do Evangelho do Novo Testamento trazido por Jesus, falam da criação e das esperanças e consolações. A ciência, a religião e a filosofia, né? E não existe uma maior importância das 3, né? Todas as 3 têm a sua importância. Nós espíritas acreditamos que a base é a religião, é o que faz a gente se ligar com Deus. Como uma frase que uma vez eu escutei, que a filosofia superficial leva o homem à loucura, a filosofia profunda leva o homem a Deus, leva o homem à verdade. Então é essa filosofia que o Espiritismo trabalha. Essa ciência, né, que de buscar a verdade acima de tudo, sem os preconceitos, que o Espiritismo trabalha. Porque Espiritismo só existe um. Foi codificado por Kardec e está expresso nas suas 5 obras. Então o Espiritismo é só um porque esse é o único que tem o seu lado cientificamente comprovado. Está retornando ao cristianismo primitivo, aquela pureza dos primeiros cristãos, do culto a Deus, do amor, do respeito, da compreensão, do perdão. E a gente está procurando estudar para poder aplicar, porque falta ao indivíduo estar aplicando as palavras de Jesus. Se a gente compreender as palavras de Jesus no seu todo, a nossa vida seria tão mais simples, né? E a gente ainda não consegue sequer compreender, quanto mais aplicar. Então o nosso objetivo é trabalhar essas questões dentro da gente, conhecer, trazer e exemplificar. Porque a gente exemplificando, a gente vai estar difundindo e assim a gente vai fazer o mundo crescer. Dizem que a gente conhece o Espiritismo por 2 caminhos, pelo amor ou pela dor. Infelizmente ou felizmente eu fui pela dor. Eu morava com a minha avó naquela época, ela ainda estava encarnada e começou a passar um período muito difícil, doença, mal de Alzheimer, e eu comecei a acompanhar tudo aquilo, eu sofri muito com aquilo, eu precisava entender o que estava acontecendo. E aí uma amiga me levou até o grupo e eu estou lá até hoje. Para a gente entender essas grandes diferenças que há entre nós seres humanos, só a reencarnação explica. O que fazemos na nossa vida hoje implica em a gente estar vivendo amanhã ou não, vivendo bem ou não tão bom, não tão bem amanhã no dia seguinte. É justamente a lei de causa e efeito que vai reger a nossa reencarnação. O que nós fizermos nesta encarnação, em qualquer uma outra, vai servir de base para outra encarnação, até mesmo para esta encarnação que nós estamos vivendo. Hoje eu já sou uma pessoa diferente. Sou uma pessoa diferente de há 1 minuto atrás. Eu já amadureci, eu já cresci. Todos nós somos assim. O Espiritismo, eu acho que fez me descobrir como um ser espiritual, assim, como uma pessoa que tem
que não é só carne, que tem um espírito, que tem uma vida, um espírito milenário, que com certeza vai existir por muitos e muitos anos e muitas vidas. E isso muda muita coisa, porque isso faz você construir, não faz só você pensar no presente. Faz você pensar em tudo que te aconteceu e todas as causas disso, e faz você construir hoje para colher as consequências depois, boas. O principal é que ela não tem nada contra nenhuma religião, né? Ela vê pontos a favor em todas as religiões e fazendo assim a gente notar que todas caminham por um só objetivo: a busca da verdade, a busca da paz interior, né? A busca da fraternidade entre os homens. Uma casa espírita é aquele local onde as pessoas que fundamentalmente acreditam na reencarnação e acreditam na promessa de Jesus de que Ele nos enviaria o Consolador, e nós acreditamos que o Espiritismo é o Consolador prometido. E então se estabelece nas casas espíritas, né, todo um processo de assistência, seja ela no campo espiritual e também no campo social. Preleção, como a gente realiza aqui no centro, são passagens evangélicas, né, que a gente escuta dentro do evangelho, que é mesmo do católico, do evangélico, que tem muito essa discussão: é evangelho segundo o Espiritismo, né? Não, é evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita, da mesma forma que é segundo São Mateus, São Marcos, São João, que tem o ponto de vista. Tem um texto evangélico e uma pessoa, um preletor, nós denominamos preletor, né? Ele vai fazer uma exposição em cima desse tema, que não vai além de 20 minutos. Né? Isso aí é um preparo para que a pessoa possa receber o passe. O passe sempre harmoniza, reequilibra, restabelece o nosso corpo somático e o nosso corpo espiritual, para que possa haver harmonia, né? Mente e corpo estarem em harmonia. O passe, ele é basicamente uma troca de energias. Magnetismo animal. Dentro dessa troca de energias, a gente direciona com o poder da mente, plasmando as necessidades daquilo que o indivíduo que está recebendo precisa. Assim, há o passe de limpeza, em que a gente retira as impurezas, quebra as impurezas, retira as impurezas e coloca uma energia mais pura no organismo daquele indivíduo, já atuando com a proteção do plano espiritual. É uma mescla de energias. É muito comum a casa espírita receber pessoas que chegam aqui desequilibradas, perturbadas pelos problemas da vida, preocupações financeiras, às vezes casos amorosos mal resolvidos, enfim, pessoas que entram em desequilíbrio por vários motivos na vida. Chegam à casa espírita, são levados a uma assistência espiritual, e essa assistência tem uma condição muito grande de levar a harmonia, o equilíbrio, a volta do equilíbrio. E a partir daí é oferecida a essas pessoas uma escola, um aprendizado, todo ele voltado para o aspecto evangélico. É uma escola onde a gente estuda a vida de Jesus e estuda a doutrina. E os ensinamentos de Jesus e a repercussão disso na doutrina e na vida mesmo. Na vida como encarnados. Como foi a época, o contexto em que ele viveu, como ele conseguiu vencer as dificuldades que vinham até de inimigos fortes, das trevas que o assolavam. E mostra como, vencendo os ensinamentos desse mestre, aplicados no decorrer das nossas vidas em todos esses milênios que a gente tem sobrevivido.
como isso afetou a nossa existência, como a gente vai aplicar daqui para frente para a gente poder chegar num mundo de regeneração. Ela procura levar a moralização do indivíduo. Fundamentalmente o combate a vícios e, num segundo estágio, o combate a defeitos. Aonde o homem, o indivíduo, o homem ou a mulher, vai procurar trabalhar os seus sentimentos, para que ele possa ser um elemento conciliador aonde quer que ele esteja, na família ou na sociedade. E como Cristo disse, né, que ele tinha muitas coisas a nos dizer, mas que não podia ser suportado naquele momento. E que ele enviaria o Espírito Consolador, né, o Espírito da Verdade, que faria lembrar tudo que ele disse e mais coisas. Né? Então a doutrina espírita vem esclarecer, né, essas passagens evangélicas que a gente lê na hora da preleção, da palestra, elucidar de uma maneira mais clara aquelas passagens que muitas vezes a gente pega o Evangelho, a Bíblia mesmo, começa a ler e as coisas parecem que entram por aqui, saem para outro ouvido, e a doutrina espírita veio realçar as palavras do Cristo. Mas quem é que vem sente que o ambiente é um ambiente diferente. É um ambiente propício para que a gente possa receber essas informações, para que a gente possa estudar. Então, dentro da casa espírita não é feito só passe, só sessões mediúnicas. Existem sessões de estudos, né, muito grandes, onde se fala dos mais variados assuntos, ligados à ciência, à filosofia e à espiritualidade também. Esse é o dia a dia de uma casa espírita. Nós temos que lembrar sempre que a infância é o período principal para a educação do espírito. Tem lá aquela sementinha na casa da gente, às vezes é um neto, às vezes é um filho, às vezes é um sobrinho, e está lá aquela sementinha. Então, como que nós vamos fazer para que aquela sementinha cresça e se transforme numa árvore, né, frondosa? E aí a gente vai regando com todo o nosso amor e também com o Evangelho de Jesus. Nós temos duas asinhas que a gente precisa desenvolver ao longo de cada encarnação. É a asa da moral e a asa do conhecer, que é a asa do saber. Em determinada evolução, em determinada encarnação, a gente pode tanto fazer com que a da moral cresça um pouquinho mais e a intelectual ficar um pouquinho mais para trás. Qual é o ideal? Que a gente consiga fazer com que elas caminhem em harmonia e em equilíbrio. Mas se nós analisarmos a evolução humana, nós vamos perceber que não acontece isso. Agora é que a gente está se voltando para as coisas do espírito. Por quê? Tamanhas dificuldades que nós estamos enfrentando. Uma fase da nossa própria ignorância, né? Nós somos ainda como crianças espirituais, nos debatendo, caindo e levantando, né? Esbravejando, chorando, e muitos ainda não querem aprender a andar, não querem aprender a falar, e uma hora vai ter que dar continuidade a tudo isso. É disciplina, 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 estudo, 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 e a vida é eterna, o aprendizado é eterno. Nessa encarnação a gente não vai conhecer tudo, senão não teria razão de ser, né? A vida seria um tédio, a gente ia aprender tudo nessa vida e acabou. Não, a gente vai aprender por todas elas, conquistar um leque imenso de conhecimentos morais, científicos, e dentro disso atingir os nossos objetivos maiores de evolução. Nós somos seres humanos, mas seres humanos com muitas qualidades, com muitas coisas para serem despertadas no nosso coração. A amizade, o carinho, a ternura, a fraternidade, e tudo isso eu vim reaprender aqui.
ti.